Do lado, você até estava comentando que existe uma explicação até mais profunda do porquê que os casais brigam muito quando vão fazer uma obra, uma reforma e tal. Como é que você entende isso? A gente cria vínculos só na dificuldade. A gente não cria vínculos nas grandes vitórias. Então, na hora que ela quer rivalizar com linguagem de dinheiro com o homem, ela saiu do mundo dela. Ela perdeu o poder. Dolorida para muitas mulheres, que ela tem que desapegar muito de linguagens que ela desenvolveu para se autoproteger, para não depender de homem, né? Mas você não tem que depender de homem ruim. Isso. Do seu marido que te ama e fez um voto de proteção até o último dia de vida dele, cara, você tem que se desarmar, você tem que ser a mulher mais donzela do mundo. Geralmente o homem fica com a planilha, fazendo a compra do fornecedor e tal, e a mulher na obra ali acompanhando, tocando e tal. Você acha que isso tem alguma, assim, como eu falei, indo com contrassenso, a mulher tem características que facilita com que ela lide com esses problemas de obra em relação ao homem, que é melhor ficar sentado na planilha e deixa que outro resolve lá? Seja muito bem-vindo ao Flippercast, podcast que fala de mercado imobiliário sempre de um jeito fácil para você entender que qualquer um consegue investir em imóvel. E hoje tem um tema aqui um pouco diferente, fugindo um pouquinho de ficar falando só propriamente das reformas, dos detalhes de imóvel, que vai entrar no seguinte aspecto. Diz que casais que passam por uma reforma junto não se separam jamais. E aí eu tenho muitos flippers, né, alunos aqui que fazem isso em casal e tal. Eu falei, esse é um tema que a gente tem que discutir. Eu preciso trazer alguém que é especialista na área. E aí eu não encontrei ninguém melhor do que Lucas Scudeler, que veio aqui. Valeu, Lucas. Valeu, meu amigo. É teólogo, filósofo, psicanalista e engenheiro. Engenheiro. Essa quase ninguém sabe. Essa quase ninguém sabe. A gente vai aproveitar aqui, eu até estava falando com ele aqui no bastidor, né? Vamos aproveitar que o meu podcast é mais chato, fala de obra, de reforma, e vamos entrar nesse papo do Lucas Engenheiro, que eu acho que muita gente conhece no Instagram, né? Você tá lá agora com quantos milhões? 4 milhões. 4 milhões de seguidores. Inclusive, se você não segue lá, o Lucas já segue. Tá precisando. Boa. De seguidor. Boa. Vamos falar dessa parte de engenheiro. Como que foi isso? Foi a tua primeira graduação? Minha primeira graduação. Eu tenho graduação em Filosofia, Teologia e Engenharia Civil. Uhum. Cara, eu cresci no meio de obra. Meu pai era empreiteiro. Então, ele se formou em Engenharia Civil na década de 70. Viveu aquela época do milagre econômico, cara. Enriqueceu pra caramba no começo. Passou por muitas dificuldades depois, mas o começo da carreira dele foi muito bom, diferente do momento de mercado que a gente está vivendo agora. Tinha muita demanda. Você ter um diploma já era meio que quase garantia de sucesso. Sim. Né? Se formou em engenharia, resolveu. Se formou em engenharia, advocacia, ou direito, ou medicina, você tá feito, né? E aí ele fez Mackenzie e acabou se graduando no Mackenzie e foi chamado para fazer a obra de um Mackenzie. Uhum. Então isso foi uma... E, cara, eu nasci nessa família, vivi obra minha vida inteira. Então eu vi meu pai trabalhando para outros, fazendo pequenas obras, construindo casas. No começo da carreira dele, tudo que ele ganhava às vezes de lucro, ele fazia às vezes permuta, ele pegava metro quadrado, né? Pegava... Isso é uma coisa que eu vi muito ele fazer. Ele criou estoque próprio com a margem de lucro dele. Ele prestava serviço, fazia a grana girar e pegava... Terreno. Não terreno, ele pegava o metro quadrado pronto, finalizado, né? E como ele entrou como investidor, ele pegou o preço de custo de obra, ele que fez o custo do metro quadrado. Então imagina que ele adquiriu pelo custo do metro quadrado construído. Então ele pegava metragens grandes, né? Construía um bom patrimônio com relação a isso, aí o mercado valorizava, depois ele ia lá e liquidava e vendia. Óbvio que você tem que ter fluxo de caixa, né? Sim. Para você fazer isso. Tem que aguentar o dinheiro parado ali um tempo, né? Você tem que aguentar o dinheiro parado, então... Eu vi ele trabalhando muito para muitas pessoas durante muito tempo como empreiteiro, e isso foi o que trouxe o know-how dele para eventualmente virar consultor, né? Onde ele começou a fazer mais análise de local, de terreno, de tipos de projetos, né? Comercial, residencial, fez de tudo, galpão também, industrial. E no final agora, a vida está com 70 anos agora, nos últimos anos, na última década mais ou menos, se transformou em incorporador. Investidor e incorporador também, agora não toca obra mais, nem quer também, falou chega, deu minha cota de obra. Ele faz o desenvolvimento, organiza, contrata a construtora. Exatamente, ele e os sócios dele, eles viabilizam, né? Tem um trâmite muito importante que você tem que ter também com as municipalidades, com o Estado, então ele viabiliza o projeto
e depois senta com os investidores, apresenta o projeto comercial, a planta aprovada e tudo mais, e fala assim, aqui está o projeto. Com a reputação que ele tem, que todos os sócios dele têm, os caras falam, cara, se esses caras estão falando que esse projeto vai acontecer, vai acontecer. Não tem erro. Então eu quero tanto, eu quero tanto, eu quero tanto, eu quero tanto, sobra a obra. E no final, o pessoal lucra aqui. E aí você cresceu vendo tudo isso. Exato. Naturalmente, engenharia. Exatamente. Aí o que aconteceu foi aquela dúvida do jovem, né? Não sei o que eu vou fazer. Cara, isso a gente tem que escolher com 17 anos. Isso é muito injusto, né? É muito louco, cara. Então, hoje a minha visão é o seguinte, Carlão. Eu escolhi por familiaridade. É tipo assim, eu excluí o que eu não queria e o que era mais familiar era engenharia. Eu falei, cara, eu vou fazer engenharia, porque eu sei como é já, eu sei a rotina, eu sei a prática. Nem sei o que vão me ensinar na faculdade, mas eu sei como é o dia a dia. Né? Cara, fiz engenharia, foi muito difícil. Foi assim, eu sempre fui um cara que aprendeu fácil, né? Eu sempre, estudei o mínimo, não precisava estudar, aprendia de ouvido na escola e tudo mais. Mas na engenharia, cara, eu tive meus primeiros desafios intelectuais reais. Até chegar em integral tripla, né? Aquelas coisas, cálculo 1, 2, 3, protendido, 4. Né? Aquelas disciplinas que, cara, não tem acochambramento. Você tem que passar pelo meio do corredor polonês. E, cara, eu me formei, comecei a trabalhar com meu pai na empresa dele também. Cara, isso aí durou 1 ano, impossível. Não dá. Mas o problema era trabalhar com o seu pai ou a engenharia mesmo? Cara, eu acabou na época associando, entendeu? Foi acho que um trauma em conjunto. Tem muito isso, né? Você acha que vai trabalhar com a família e chega lá e começa a misturar as coisas. Não dá, cara. Não, e aí eu lembro Cara, isso aí foi 20 anos atrás, né? Meu pai não parava de trabalhar, porque ele era empreendedor. Então, cara, imagina eu morando com ele, trabalhando, chegava em casa, e tal coisa, e a planilha, aí não sei o que lá, o que aconteceu na obra, o que o mestre disse, não sei o que, como é que tá a laje, não sei o que. Você fala, cara, ferrou, perdi minha vida. Eu achei que eu tinha saído do trabalho 6 ou 7 horas, eu tava trabalhando. Aí você acordava, ele continuava o assunto, entendeu? Café da manhã já não da empresa. Porque, cara, empresário é assim, empresário vive o negócio, entendeu? Porque você tá ali investindo no risco. Mas, cara, eu, jovem, acabei de me formar em engenharia, eu falei assim, não, cara, isso aqui não é para mim. Saí, fui trabalhar numa consultoria de planejamento estratégico. Uma consultoria iraniana. E trabalhei em 2 grandes clientes durante 2 anos, que foi a Sabesp e a Peugeot. Então, cara, isso foi muito louco, porque eu fiz a engenharia vendo aquela rotina de obra, vivi a rotina de obra, falei, não dá, com o meu pai não dá. Fui para escritório e planejamento estratégico, para a parte de consultoria e projetos. Só que daí, cara, uma coisa que foi muito louca, hoje eu vejo como uma bênção, tá? Eu trabalhei na Sabesp e trabalhei lá na superintendência da presidência. E, cara, lá, hoje eu não sei quem tá lá mais, porque faz 20 anos isso aí que aconteceu, e também não vou revelar nomes, mas devia ter, sei lá, umas 15 pessoas que trabalhavam ali na superintendência que a gente estava prestando consultoria. E eu vi o contrato que o meu chefe tinha fechado. Era um contrato, milionário. Eu falei, cara, o cara fechou um contrato desse por mês e eu recebo isso? E eu que era o consultor alocado, né? Essa foi a primeira coisa. Eu falei, que doideira, né? Mas beleza. Aprendendo sobre o mundo dos negócios. E dos 15, tinha um cara que trabalhava. Porque tinha uma cultura muito de empresa pública lá. E, cara, eu consegui me sustentar lá durante 2 anos, no máximo. Isso me esgotou, porque eu tava perdendo motivação, eu tava perdendo meu ânimo. E falei, cara, eu não quero nada disso aqui. Isso aqui não é o que vai me fazer crescer como profissional, né? E a reviravolta máxima foi que eu saí disso pra ir pra música. Puta loucura. Revoltou com a vida. Revoltou com a vida, tudo que eu tinha guardado... Cara, eu fui na música e eu consegui, sei lá, me sustentar uns 3, 4 anos, mais ou menos, que eu tinha guardado. Não consegui. Mas foi montar banda? O que foi? Tinha um projeto musical. Eu era cantor, compositor. Gastei tudo que eu tinha juntado. Eu não conhecia teu. Você não sabia? Não sabia disso aí, não. Eu fui cantor e compositor. Tinha muita música, dezenas de músicas. Adorava cantar. E aí, gastei minha grana. Acabou a grana. Aí, o que você vai fazer? Cara, o que eu faço agora? Eu vou tentar ajudar outros artistas com o que eu aprendi nesses 3, 4 anos de mercado musical. E a gente começou a fazer produção artística, produção musical. Mas você saiu das exatas para o lado completamente artístico.
Doideira. Porque daí, quando a gente começa a conectar esses pontos, aí a gente consegue entender e falar, pô, agora eu consigo entender porque que o Lucas faz o que ele faz hoje. Né? Que daí eu fui muito para esse lado da música, da arte. A gente gerenciou a carreira, cara, teve uma época que a agência teve, sei lá, uns 15 artistas que a gente gerenciava a carreira. A gente era empresário deles, né? E a gente fazia tudo. Então a gente cuidava do artista, basicamente. E nessa fase, que foi uns 3, 4 anos, que a gente gerenciava a carreira de artista, eu tinha uma treta empresarial muito grande. Aqui já como empresário. Logo que eu saí para música, imagina, um empresário na guerrilha ali querendo fazer seu projeto dar certo e só, tipo, falindo. Basicamente fali, né? Esses 4 anos. Quando eu estava agenciando outros artistas, qual que era o problema? Eu consegui extrair produtividade do cara. Porque como ele não vê a atividade artística como um trabalho, como produtividade, ele quer trabalhar quando ele está afim. E isso é via de regra. A maioria dos artistas é assim. Tem a história do ócio criativo, né? Não, agora eu tô aqui. Tem mil desculpas. E é por isso que, cara, 99,9% não tem sucesso e os que têm, todos são disciplinados. Então a galera que aparece na mídia grande são disciplinados. Alguns são muito disciplinados, mas não são tão talentosos. E aí o que acontece é que ele fica no meio do caminho também. Sim. Né? Só que ali, eu trabalhando com artistas de base, buscando gente talentosa e tudo mais, o meu problema principal era a disciplina e extrair os caras para eles fazerem o que tinha que ser feito. Aí eu fui estudar psicologia para conseguir achar como é que eu falo com esses caras, como é que eu motivo esses caras a trabalhar, porque é melhor para eles. Né? Comecei a entrar na psicologia, cara, e tipo me apaixonei, porque a primeira etapa no processo de psicologia, do estudo da psicologia, é o autoconhecimento. Porque você tem o viés do terapeuta. Então, assim, quando eu vou fazer uma análise, eu tenho que saber as minhas crenças, os meus viés, os meus gostos, porque tudo isso influencia no meu output, no meu resultado. Como você vai interpretar tudo, né? Se você chega para mim e fala, Lucão, faz uma análise da minha conversa, faz uma análise da minha vida, me fala tudo isso. Eu falo, beleza, desde que eu saiba dos meus vieses. Quem que eu sou, qual é o meu posicionamento, o que eu acredito. Baseado nesses vieses que estão declarados, a análise está aqui. Aí a gente consegue separar uma coisa da outra. Porque senão eu misturo o meu viés com sua análise e a gente não sabe o que é você e o que é eu. Né? Então, aí o que aconteceu dentro da psicologia é que eu fui me estudar, cara, você se apaixona por psicologia. Eu fui estudar, cara, todas as psicologias possíveis, né? Uma jornada longa, entrei na teologia, fui estudar teologia, estudei todas as grandes religiões do mundo, muito louco isso. Porque as coisas se cruzam muito, né? Cruzam totalmente, demais. Né? A humanidade, o jeito que até a sociedade é construída, passa pela religião, passa pelo... Cara, na minha visão, assim, hoje até como filósofo, como pensador livre, o que essas graduações te fazem? Elas te formam um pensador livre, tá? E aí você pode investigar qualquer assunto. A teologia e a filosofia, elas são as disciplinas mães. Todas as disciplinas vieram delas. Até, tipo, a arquitetura veio da filosofia. Né? A psicologia veio da teologia, veio da filosofia também. Foi no século XX, no século XIX, que a psicologia meio que se separou da sua disciplina mãe, que era a teologia. Então, quando você quer entender a raiz da psicologia, você vai ter que ir na teologia, que é o estudo de mitos, o estudo de ritos, o estudo de simbologias profundas, né? Que depois teve a escola que eu me apaixonei, me especializei, que é a psicologia analítica do Jung, que cruza todas essas disciplinas de maneira muito bem integrada. E cara, eu acabei também, em certos momentos de muita viagem artística, sensível e tudo mais, me apaixonando também, ou de maneira assim, querendo ordenar minha vida e fui para filosofia. Então teve épocas da minha vida de muito ceticismo, agnóstico, não acreditava em nada, mas queria descobrir a verdade, e a filosofia foi a alavanca que eu estava querendo usar para mudar o mundo, né? Então, essa bagunça que foi acontecendo na minha vida, tipo, para eu me encontrar, eu saí da engenharia, fui para o mundo artístico, depois comecei na psicologia, fui para a teologia e amarrei tudo isso com a filosofia. E tudo isso aqui, acabei me especializando na psicologia analítica, é o que eu faço hoje. Filósofo, teólogo e psicanalista, basicamente. E antes, no começo, quando eu tinha me posicionado, já tinha esses conhecimentos. E um parênteses importante. Eu estudei essas coisas, depois eu fui graduar. Que é uma coisa que a maioria das pessoas não faz. Por que eu fui graduar? Foi, cara, basicamente para dar uma validação para os anos de estudo que eu já tinha feito. Porque, em teoria, você não precisava, né? Eu não precisava. Você deve ter estudado muito mais do que qualquer muito mais. É um absurdo, não tem comparação. A carga horária de estudo de filosofia e teologia que eu tive é, sei lá, 4, 5 faculdades.
e num nível de profundidade bizarro, porque quando você começa a ler um livro de matemática, você lê outro, você lê 10 livros na mesma temática, você vai num nível de profundidade, cara, que uma graduação nunca chega. Às vezes, cara, talvez num nível de mestrado ou doutorado, assim, pode até que você chegue em um assunto. Mas você fazer isso em várias linhas diferentes é muito louco. Então, essa jornada toda me fez falar assim, eu vou validar esses anos de estudo. Cara, uma das coisas mais fáceis que eu fiz depois de ter estudado filosofia e teologia foi tirar a graduação. Porque era tipo, Era só protocolar. Era protocolar porque tudo aquilo que o cara me perguntava eu já sabia, né? Então, isso eu acho que é uma coisa interessante de fazer. Se você se apaixonou por algo intensamente na sua vida, depois, cara, busca uma titulação e valida ela. Porque o público frio, aquela galera que não te conhece, ela vai primeiro perguntar da titulação. Vai. Ela não quer saber do seu conhecimento. Qual é a sua autoridade para falar disso? Exatamente, qual é a sua autoridade? Hoje em dia, com o mundo de Instagram e YouTube, isso está mudando um pouco também, né? Muda, vira um pouco mais resultado, né? Você pega assim, o médico, você não fala assim, esse médico fez a residência onde? Você fala assim, não, pô, o cara tem 500 mil seguidores, o cara deve ser foda. Então, eu acho Eu acho que tem métricas novas. Tem a métrica de seguidor, tem a métrica de resultado, né? Então, vai depender do nicho que você está posicionado, a maneira como fala, que tipo de pessoa que você cativa, né? Onde está seu status, que é o respeito dos pares, onde está sua fama, que é a atenção de público geral. Então, essas métricas já existiam antes também. É que com as redes sociais, isso veio muito à tona, né? E o conhecimento, cara, que é o que transforma, ele é um negócio que é secundário ou terciário, às vezes. E que hoje, em tempos de IA, tá virando uma commodity, né? Vira uma commodity. Eu preciso estudar um negócio, cara, você vai ali no ChatGPT, pergunta, ele responde, você não precisa nem aprender mais, as pessoas vão ficando preguiçosas, né? Eu acho que assim, para a pessoa que não fez o aprofundamento técnico, o ChatGPT é um sabotador. Com certeza. Por quê? Porque se eu não sei questionar coisas para ir num nível de profundidade alto, o GPT sempre vai me trazer respostas genéricas. Só que quando você é um especialista em algo, eu consigo extrair potência do GPT, porque eu sei onde colocar os guarda-reios nele. Então eu falo assim, baseado em tal coisa, em tal coisa, em tal coisa, em tal coisa, e nessa linha, eu quero que você discorra e me dê detalhamento sobre esse tipo de situação. E aí ele enriquece absurdamente e, cara, eu ganho, é como se eu tivesse 30 assistentes executivos de alto grau de inteligência trabalhando para mim o dia inteiro. É absurdo. Eu que tenho um trabalho muito sozinho, assim, às vezes, virou ali aquele colega de trabalho que entende a minha cabeça. Muito louco, né? Então você fala assim, caramba, eu precisava resolver, aí você tá ali pensando, aí você vai falar com ele, clareia a tua ideia. Exato. Só que você tem que saber o que você quer, o que você precisa, pra onde você vai. Eu tava, por exemplo, essa semana, né? E, cara, eu tô usando mais a ferramenta Deep Research, sabe? Aquela pesquisa profunda. E eu, cara, precisava fazer uma pesquisa de mercado que eu tô montando graduação, pós, mestrado e MBA. Eu tô montando tudo isso. E eu tinha que finalizar uma ementa para mandar pro MEC do MBA. E eu tava na minha lista de to-do para fazer. Eu entrei no ChatGPT, gravei o áudio, expliquei tudo que ia ter, todos os meus módulos, todas as coisas que eu ia ensinar dentro do meu MBA. Aí eu cheguei para ele e falei, eu quero que você faça uma pesquisa de mercado por precificação, por nível de autoridade de marca, por profundidade da ementa, e eu quero que você me traga um plano de negócio para o meu MBA e me entregue um documento final da ementa do meu MBA. Cara, ele ficou, tipo, sei lá, uns 45 minutos no Deep Research. Ele me trouxe, eu mandei para a galera técnica, que é do pedagógico, da instituição de ensino, eles falaram assim, animal, perfeito, era isso que eu queria. Quantas semanas você ficou pesquisando isso? Não, eu demorei uns 10 minutos pro prompt, para pensar, porque essa é a questão. Você tem que pensar para usar a IA. A IA é um extensor de inteligência. A inteligência artificial ela precisa ter o prompt orgânico, o verdadeiro. E depois eu preciso colocar os guarda-reios. Sabe qual é o problema da IA hoje? As pessoas não usam para ter produtividade, elas usam por preguiça. Ela fala assim, eu não vou pensar, joga no GPT, ele faz um texto, precisa mandar um e-mail, joga lá, faz um texto. A pessoa ela não usa para melhorar, para produzir mais rápido, para ter ideias mais rápido. Não, é preguiça. A maioria está usando isso. E o ser humano, ele tende a ser preguiçoso, né? Sem dúvida. Por natureza, né? Sem dúvida. Ele sempre vai buscar assim, como é que eu faço isso com o mínimo esforço possível? Se você sabe usar isso para potencializar, você vira uma pessoa ultra produtiva. Você aumenta a tua potência. Você coloca ao quadrado, ao cubo ou à 10ª potência. Que nem, cara, essa semana eu tenho uma imersão no final de semana. Hoje eu tô aqui com você fazendo podcast. Ontem eu dei uma aula na minha mentoria de negócios.
Na segunda-feira eu dei aula na minha pós de psicanálise. Amanhã eu vou dar uma palestra para um outro amigo na empresa dele, onde ele faz mentoria para empresários. Na sexta-feira eu tenho um painel de consultoria, que eu estava te falando até nos bastidores. E no sábado e no domingo eu vou ficar imerso numa imersão para ensinar negócios para uma galera que quer vir para o digital. Eu só consegui fazer essa carga de trabalho por causa de que eu já tenho meus agentes treinados em todas as minhas aulas, em todos os meus conteúdos, em todo o meu tom, meu estilo, nas minhas redes sociais, meu Instagram, meu YouTube. E aí na hora que eu coloco um prompt para ele lá, eu falo assim, cara, monta... Podcast eu não faço isso porque eu gosto da espontaneidade. Sim. Mas quando eu vou fazer, por exemplo, a palestra que eu vou fazer amanhã para um amigo meu, ou a aula de segunda-feira, ou a aula de que eu dei na terça-feira, todas elas foi um prompt muito bem pensado, a aula sai pronta. Depois eu faço pequenos ajustes. Você coloca depois numa IA que gera o PowerPoint, a apresentação, acabou. Um Gama App, né? Um Gama App, eu uso o Gama App, pago, você faz lá 30 slides, 40 exatamente do jeito que eu queria dar a aula. É surreal. E aí eu resolvi uma demanda da semana, cada aula, demorei, sei lá, cara, 30 minutos para fazer. Não, você ganha muita produtividade, né? A gente acabou divagando um pouco no papo aqui, mas fica de lição também para você, né? Que se você não tá usando nada de inteligência artificial ou tá com preconceito, achando que quem usa só porque é preguiçoso e tal, você pode usar isso para potencializar muito, né? Hoje em dia, tempo é a coisa mais escassa que a gente tem. Se você consegue, otimizar isso e a IA serve para isso... Não, conectando com a temática principal do teu podcast, que é fazer o flipping, os meus sócios, eles acabaram de comprar uma casa nova, cada um. O que um deles fez que eu achei sensacional? Ele tirou foto de todos os cômodos, de todos os ângulos, ele deu a descrição, ele deu a localidade, ele alimentou o agente com tudo o que ele precisava. Aí ele falou assim, me monte um plano de reforma que seja assimétrico, e a gente usa um termo lá que é Pareto ao cubo, que é o Pareto do Pareto do Pareto, que é o 24,08% mais efetivo, que gera 60% dos resultados. Quais são os materiais, as reformas mais simples, seguindo a lógica do Pareto ao cubo, que eu posso fazer em cada um dos ambientes para que ele valorize ao máximo e eu gaste o mínimo possível? Cara, ele cuspiu um projeto de arquitetura. Surreal. E aí, óbvio, ele já tinha contratado uma arquiteta. Aí você avalia e julga. Aí ela validou, ela falou, isso aqui ficou legal, isso aqui também, isso aqui acho que não tá tão legal, porque esse material não existe. Mas ele te dá um caminho, né? Te dá uma ideia, você não precisa sair do zero. Exato. Você já vem com algo ali acontecendo, trabalhando e tal. Agora que você trouxe para o house flipping, vamos entrar aqui no tema polêmico. O que acontece? Eu começo a ver muito um perfil do flipper, do pessoal que entra no método house flipper, meus alunos e tal, que aquela pessoa ali já tá ali para cima dos 30, 35, 55, casado, filho e tal, que quer, né, uma renda extra, uma renda completa, e começa a fazer isso, compra, entra lá na comunidade, assiste a aula, gosta, começa a jogar ideia pro outro, vamos fazer, vamos. E aí começa a ter um negócio meio que em conjunto ali, vira um projeto da família. Sim. Só que aí a gente entra num ponto que muita gente fala assim, cara, fazer obra é divórcio. Não dá, isso aí é problema, Eu não tenho visto isso, tá? Até hoje eu não sei de nenhum caso. Ninguém veio... É porque você é profissional, né? Ninguém veio assim... Você tem a técnica. Comprei o curso desse cara aqui e separei. Né? Logo... a gente tem que fazer um combo, né? Então você vai o módulo de reforma e vem o módulo de relacionamento junto. Isso, não aconteceu ainda. Mas vamos lá. Do lado, você até estava comentando que existe uma explicação até mais profunda do porquê que os casais brigam muito quando vão fazer uma obra, uma reforma e tal. Como é que você entende isso? Na verdade, o que a ciência sabe hoje é que o nosso cérebro ele é programado para dar mais ênfase para o negativo. Isso, ancestralmente, pensa no cérebro de savana. Né? O cérebro de savana, o nosso cérebro é um cérebro de savana. Né? Sem todas as ar-condicionado, rede social, todas as comodidades, asfalto, roupa, tudo... Não existe isso na savana. O que existe é a savana. O nosso cérebro ele está construído para sobreviver na savana. Tá? Esse cérebro, ele detecta e aumenta, amplifica qualquer tipo de possíveis ameaças ou possíveis riscos no ambiente. Né? Até a nossa capacidade de ver cores muito distintas de quase todos os animais é uma capacidade de distinção de pequenos detalhes de cor. Tá? Porque o nosso processamento cerebral é 80% visual. Sendo que o nosso processamento é visual e com um viés forte de negatividade, qualquer coisa que acontece de um atrito dentro de um projeto de obra, já
se você não colocar as expectativas certas, você sabe que vai ter atrito pra caramba, vai gerar briga. Porque vai ser extremamente negativo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso cérebro amplifica muito a negatividade. A segunda coisa que a gente tem que entender é que, para que você tenha relacionamentos verdadeiros, não são as vitórias que contam mais, são os momentos difíceis. Isso é outra coisa que a neurociência sabe também, é que os vínculos afetivos, eles são principalmente criados nos momentos difíceis. Observa as pessoas que você mais respeita. Provavelmente elas estiveram com você em um momento difícil na sua vida. Não foi aquela galera que quando você estava no palco, campeão, ganhando troféu, fazendo um puta lucro, ou você comprou sua casa, seu carro novo, a galera que estava na festa, provavelmente 99% daquela galera nem aparece no momento sombrio. Mas tem algumas pessoas que no momento mais difícil da sua vida, ela estava lá com você. E aí você sabe que aquilo é uma conexão real, que não é uma conexão de fachada, né? O nosso cérebro, ele aprendeu a valorizar muito mais a pessoa que passa por dificuldade do que a pessoa que está em momento de abundância e de fartura. O cérebro de savana é assim também. Porque em momento de fartura, cara, o aleijado levanta, o mendigo vem para o banquete, todo mundo acha você bonito, tudo é legal no momento de fartura. Uhum. Até as limitações pessoais que todo mundo tem, no momento de festa, as pessoas até esquecem das limitações que ela tem para participar do banquete. E aí o que acontece é que no momento de escassez é quando a gente vê quem as pessoas são realmente, quem é teu parceiro e quem está pensando em si, e beleza, pensar em si, mas que não tem vínculo de proximidade nenhuma. Nosso cérebro de savana é construído assim. Então a gente cria vínculos só na dificuldade. A gente não cria vínculos nas grandes vitórias. Vê quão rápido às vezes a gente esquece uma grande vitória e quanto tempo fica uma mágoa de uma coisa que ficou mal resolvida. Sim, fica remoendo, né? Fica remoendo infinito. Não dorme. Ó. É infinito. A não ser que você tenha técnicas de espiritualidade, de autoinvestigação, de autoanálise, cara, aquilo ali fica com você até o túmulo. É bizarro, né? Dito isso, cara, essa afirmação de que se o casal sustentar uma obra junto, ele não separa mais, é verdade. Olha aí. Porque a nossa fisiologia é construída assim. A questão é como que sustenta esse desafio. Uhum. E eu já acompanhei vários casais, clinicamente, nos últimos 10 anos, e alguns deles estavam fazendo reforma. E, cara, a intensidade da treta é maior. E a primeira coisa que eu vejo que é errada, a primeira coisa, é a galera não manja de obra. Sim. Primeira coisa, é o leigo entrando num ambiente... A obra é fazer um chapisco na parede, pintar, trocar o piso, fala com o pedreiro lá e beleza, e tá tudo resolvido. A pessoa não alinha a expectativa, né? Eu passo uma vez na semana na obra e ele me manda umas fotos no WhatsApp e tá tudo beleza. Meu amigo, isso é a coisa mais distante que existe da realidade de uma obra. Eu não trabalho em obra, mas eu cresci. Minha família era de obra. Então, você tem que entrar numa obra, na minha visão. E eu criei uma regrinha simples, com o seguinte. Você estaria disposto a gastar o dobro no dobro de tempo? Essa é o mindset que eu acho que a gente tem que entrar para manter a serenidade emocional. Tá? Porque se você entra para tem que fazer dar certo nesse prazo porque eu vou ganhar 20%, cara, as variáveis de obra, elas flutuam muito. Principalmente a pessoa que está sem experiência, não tem ninguém orientando, não tem nada, ela vai simplesmente entrar numa obra. Com certeza. Tive uma ideia, vou fazer uma obra aqui e vai indo, né? É diferente de quem tem método. Eu não estou falando aqui do especialista. Eu estou falando aqui do leigo. Sim. O leigo está entrando num business que ele não conhece. Ele tem o viés da ignorância. Ele não reconhece. Ele acha que ele vai entrar lá e vai fazer o lucro do Carlos. Não, você não vai fazer. Você tem um monte de óbvios ocultos que você não olha, porque você acha que não tem valor aquilo. Ele entra naquilo porque ele vai comprar um imóvel, ele vai flipar em 3 meses e vai vender com 30% de lucro, vai embolsar esse caixa, vai comprar outro imóvel, vai fazer uma outra obra com 90 dias e vai embolsar 30%. Você fala, cara, esse ritmo é super humano. Primeiro que você teria que ser um profissional muito foda para fazer isso. Para você saber exatamente o quanto você vende abaixo do mercado para ter 30% de lucro, qual que você compra, qual material que você coloca na reforma. Você sabe isso melhor que eu. Para você vender naquele tempo recorde, para botar no caixa e fazer outro ciclo, sem contar o nível de pressão. Tem que ser tudo muito controlado, muita metodologia, muito... Exatamente. O profissional experiente, ele transformou no negócio porque ele conseguiu travar variáveis que flutuam na mão do leigo. Mas o leigo, ele tem que entender que ele é leigo.
Ele é o faixa branca, ele é o cara que não manja. Então, se você não tem acesso a um mentor, se você não tem acesso a alguém que já fez isso muitas vezes, cara, tenha certeza que você tem o seu desvio padrão é o dobro de tempo e o dobro de grana. É aquela tal da história, né? Putz, comecei a obra aqui, achei que ia gastar 100, já gastei 200 E não acabou. Aí isso foi uma das coisas... E esse é o consenso, porque a maioria acaba fazendo a obra assim. Exato. É justamente... Por isso que eu falo pros flippers lá, cara, a oportunidade nossa é que a maioria tem essa visão da obra, porque é o que acontece. Sim. Porque a pessoa ela entra com essa expectativa de que vai dar tudo certo, se irrita pra caramba. A maioria termina falando assim, nunca mais. Eu não quero mais saber desse negócio da minha vida. Aí chega lá um apartamento, uma casa detonada para comprar barato. Pô, tá de graça a casa. Sim. Mas nossa, tem que fazer obra. Não, nem de graça eu quero esse negócio. Sim. Não quero isso aí, nem... É exatamente esse é o ponto que explica isso. Eu acho que então, o alinhamento de expectativa é o que eu tô querendo passar, o que um casal precisa para não se separar numa obra. Primeira coisa, nós estamos dispostos a aguentar essa obra pelo dobro de tempo, pelo dobro de grana? Beleza. Se isso é algo que estão entrando com as expectativas certas. Porque a gente sabe do nosso viés de ignorância e tem variável que a gente não mapeou aqui, então a gente está colocando um delta dobrado, porque é provável que aconteça. Não é nem só possível, é provável. Porque a gente está pagando para aprender. Cara, todos os primeiros ciclos na minha vida, eu paguei para aprender. E tem gente que acha que quer acertar no olho da mosca na primeira. Não vai acertar, cara. Aí, beleza, você percebeu os grandes erros, né? Segunda coisa, cara, esse eu fiz com vários casais. Por que vocês não contratam um especialista? O quanto vocês já gastaram e o dor de cabeça que vocês têm, terceiriza. Remunera o profissional, traz uma pessoa que vai resolver, que vai conversar com todos os fornecedores e que fica como intermediário ainda. Em vez de você ter que falar com 10 prestadores de serviço, você vai falar só com o engenheiro ou com o arquiteto. Mas entra aquele mal do... Não, imagina, vou gastar esse dinheiro se eu posso fazer. Não, mas tocar obra é fácil, arquiteto, engenheiro, é coisa fácil de fazer. É que você não viu como que é a faculdade para fazer isso, entendeu? E a experiência, porque a faculdade ensina a teoria, mas depois o que você aprende na prática, ali na obra, né? As pessoas... Tem uma outra coisa, cara, que é uma coisa que eu vi várias vezes com vários casais também fazendo obra, que eles não conseguem entender. Normalmente, os profissionais que trabalham em obra são pessoas de um nível educacional e cultural diferente da pessoa que é o contratante e o investidor do imóvel. Sim. Isso gera uma dissonância cognitiva bizarra, onde a pessoa sente que ela fala e o outro lado não entende. E realmente é isso que acontece. É isso que acontece. Eu sei. Cara, tinha um cara que era muito legal na empresa do meu pai. Cara, que eu era menino, eu cresci lá. E ele era um mestre de obra, né? E o nome dele até era Petrônio, o nome dele. Cara, o Petrônio, cara, mais coração, gente boa que eu lembro daquela época. Ele falava um dialeto que eu não entendia várias vezes. O que, Petrônio? Não entendi. De novo. E, por incrível que pareça, tinham várias outras pessoas, até pessoas do estado dele, que não entendiam ele também. E meu pai entendia. E isso era um fator de lealdade que fazia ele ficar na empresa do meu pai. Ele era mestre de obra. Porque, cara, era impressionante. Ele falava um negócio, meu pai, não, é tal coisa, tal coisa, tal coisa. E ele tinha o tradutor do Petrônio. Mas era um negócio surreal, que eu via acontecendo na prática, que você fala, cara, como é que eu trabalho com uma pessoa que eu não consigo entender o que ela fala? É alguém falando grego mesmo. E essa pessoa que entra, que acha que não precisa de engenheiro, que não precisa de arquiteto, que não precisa de um mentor de obras, ela é um óbvio oculto que ela nem parou para pensar. Você já parou para pensar que pode ser que você não consiga se comunicar com o pedreiro? Você não consiga se comunicar com o gesseiro? Você não consiga se comunicar com o pintor? E aí gera atrito, aí o cara chega lá, o negócio atrasou, ou não tá... E vai acontecer. Aí, em vez da pessoa saber lidar com aquela situação, né, falar de um jeito certo, vai lá e dá uma, né? Pô, esse negócio que tá... O cara já fica de má vontade. Aí ele já não vai... você não entregou, tá atrasado. Aí o negócio vai virando uma bola de neve. Porque daí você começa a brigar com o cara que tá resolvendo a tua vida. Exato. E aí isso começa a refletir até no teu relacionamento, né? Total. Aí vai... É problema... Não, quando você passou dessa linha e começou a virar... Ah, tô me sentindo desrespeitado, comecei a agredir o prestador de serviço também. Cara, você tá na mão dele, ele também tá na tua. Vocês estão ali meio que num vínculo. Se você não usar de diplomacia, situações difíceis você resolve com diplomacia. Você tem, na verdade, duas ferramentas para resolver situações difíceis. Diplomacia e guerra. Primeiro você tenta diplomacia. Tem gente que vai pra guerra direto.
Isso é muito estúpido e burro. E é muito comum de acontecer. Muito comum de acontecer. Porque a pessoa já está irritada, que ela está gastando dinheiro, mais do que ela esperava. O negócio já está atrasado, às vezes ela precisa se mudar, ela precisa... E o cara ainda fez uma cagada. O cara, ele já está no... Exato. Né, ele não está pensando certo já. Exato. É que as pessoas... Diplomacia é uma habilidade social avançada. E a maioria das pessoas não desenvolve isso. Mas, por exemplo, quando você treina e aprende diplomacia... Se você está fazendo um prestador de serviço e o prestador de serviço... Cara, eu nunca me incomodo, eu nunca me perturbo com alguém que não atende às expectativas, tá? Só que quando alguém que eu contratei chega para mim e não atende às minhas expectativas, o que eu já treinado nisso, em diplomacia, eu vejo aquela oportunidade de não atendimento das expectativas para uma janela de renegociação, tá? Então, por exemplo, o cara chegou, pô, atrasei, não sei o quê, e fala assim, tudo bem, cara, mas então você vai me dar um desconto não sei aonde. Ou você vai me dar esse material aqui. Ou você vai me dar alguma coisa a mais aqui para compensar esse erro. Então, na hora que ele percebe que tem um custo, que ele sabe, cara, se eu pisar na bola aqui, o cara vai vir ali, ele vai renegociar comigo e eu não vou ter contra-argumentação. Porque eu vou estar no débito. Sim. Eu já estou no débito reputacional, porque eu falei que ia entregar, não entreguei. Na hora que eu não entrego, eu já perdi na última. Se eu não entregar de novo, eu vou perder de novo. Então, a diplomacia, ela é um soft power, cara, muito, muito power mesmo, muito poderoso. Só que a maioria das pessoas não tem a estabilidade emocional para fazer isso. Né? Mas quando você faz isso, cara, toda vez que tem um revés que vai acontecer, você usa como uma janela de renegociação. Beleza, então aqui eu vou estender os pagamentos, eu vou reter um pagamento seu. Eu ia te pagar mais 3 parcelas, essas 3 parcelas eu vou reter enquanto você não me entregar. Por exemplo, algo que eu já fiz de mentoria com pessoas que estavam fazendo obra. Né? Mas qualquer outro tipo de renegociação, se você está falando, sei lá, com uma loja de material de construção, assim, beleza, cara, coloca mais 2 sacos de cimento aí que tá tudo certo. E vai resolvendo assim. E as pessoas, elas têm medo também de pedir, entendeu? Elas ficam com o dedo, não sei o que. Negócio não é isso. Negócio é quem toma a iniciativa. Você falhou comigo, você vai compensar um pouco aqui. Compensa, tudo bem. Desculpa, não, cara, tá desculpado, mas eu quero uma compensação. Não tem problema nenhum. Outro ponto que eu Faz sentido isso? Total. Eu uso muito isso. Você é especialista, acho, né? O pedreiro atrasa, já negocia um negócio. É sempre assim. Você vai me priorizar na outra obra lá, você vai fazer aquilo lá. Não conseguiu, o eletricista não conseguiu falar, lembra aquela luminária lá? Então, coloca a luminária lá pra mim que fica tudo certo. Não, beleza, tranquilo, seu Carlos. Ele fica feliz e eu também. Exato. E as pessoas causam um problema com isso. Exato. Mas voltando pro negócio do casal, o que eu reparo também que dá muito problema? Quando o casal não se entende muito bem, assim, não se conhece. Por exemplo, deu um problema lá na obra e você tá irritado. E, às vezes você pode usar todo o teu poder de negociação e tal, mas no fundo você tá puto, sabe aquela coisa? Você vai pra casa e fica assim, cara, nossa, atrasou, já gastei, e você tá puto. Aí vem, por exemplo, a esposa, ou se for o contrário, o marido chega, vem assim, o que você tá quieto aí? Fala, não, e começa, né? Não, mas você tem que fazer isso aqui. Não, eu preciso ficar quieto. E a pessoa não respeita isso. Sim. Aí vai lá, explode. E briga. E começa a brigar. Essa falta de conhecimento do casal, de entender como que é o momento de cada um, como que cada um reage em determinada situação. Sim. Por exemplo, eu e a Amanda, minha esposa, a gente é muito alinhado com isso. A Amanda, ela olha pra mim, ela já sabe o que tá acontecendo. Ela sabe até já te conhece há muito tempo. Ela sabe até se eu tô com fome. Se eu começo a ficar meio ríspido, ela fala assim, você precisa almoçar, né? É assim, cara. É assim. Tá faltando comidinha. Então, às vezes aconteceu alguma coisa, ela sabe respeitar, ela sabe assim, não, agora eu não vou falar com ele, que agora ele vai estar irritado, e sai. Legal. E isso evita atrito. Perfeito. E eu acho que os casais também não têm essa inteligência de lidar porque na dificuldade, como você falou aqui já, às vezes a pessoa ela não raciocina 100%. Sim. Como é que você... Cara, eu acho que aí a gente já tá falando de um nível de maturidade superior, entendeu? Porque você vê, ela já pega sinais subliminares, ela já meio que sabe o que você gosta, o momento que você tá... Eu acho que a maioria das pessoas não está nesse nível de maturidade relacional. Isso é uma realidade, tá? Então, se a gente parte de duas pessoas que têm cegueira relacional, ela não sabe o que o cônjuge está sentindo, não sabe o que o cônjuge quer, precisa ter acordos explícitos, né? Então, se a gente vai fazer uma obra, beleza, quem é que vai ser à frente? Essa é a primeira coisa. Porque eu já vi casal tretando, porque, cara, um ia de manhã antes do trabalho, o outro ia à noite e cada um dava um comando. Um desmanda a equipe. Bizarro. E eles não se alinhavam. Imagina a equipe de obra falando assim, nossa, mas a dona não sei o que veio aqui, o senhor não sei o que lá veio aqui, cada um falou uma coisa. Entendeu? Então, assim, acordos mínimos. Quem é que vai tomar a frente, que vai comunicar com o engenheiro, com o arquiteto ou com a equipe de fornecedores? Essa é a primeira coisa, quem está alinhado.
Segunda coisa que eu já vi muito acontecer também com um casal brigando por causa de obra, quando tinha um que não via aquilo como um business racional, mas queria colocar os gostos e preferências dele na reforma, como se a pessoa fosse morar lá. Então a pessoa, ela pega como se fosse projetos de carinho e cuidado afetivo e ela quer fazer a reforma ou a casa do jeito como se fosse para ela. Cara, isso não é negócio. Sim. E acontece muito isso. Até mesmo aluno meu que sabe que não pode fazer, principalmente os arquitetos. Então, é porque ela tem a sensibilidade da estética do belo, a busca do belo. Então, isso, cara, pra mim foi algo que eu via acontecer em vários casais. Tinha um mais pé no chão, tipo, cara, isso aqui não vai agregar valor. E outra pessoa não, porque a gente tem que colocar um lustre tal, e a gente tem que colocar maçanetas não sei o que lá, e porcelana não sei o que lá. E você fala, pra quê? Tipo, é um vaso, um lustre num apartamento não precisa, e essas maçanetas aí é pra abrir a porta, vamos colocar normal. Eu tô rindo que isso é muito comum, é sempre assim, né? Um não repara no negócio, por exemplo, assim, não, tem que mudar esse vaso sanitário, tá na frente da porta. O outro fala assim, mas e daí? Falou, não tem como, imagina, abrir a porta e ter o vaso sanitário. Mas qual que é o problema? Entendeu? Não, tem que mudar o vaso, mas não vai mudar o vaso porque não tem mais dinheiro. Não, imagina que eu vou vender o imóvel assim, e aí começa. Exato. É o desalinhamento de expectativa, né? Cada um... Eu acho que assim, o problema não tá nem na expectativa. Eles têm a mesma expectativa de ter um apartamento top para vender a um preço competitivo de mercado. O problema é como cada um toma decisão. Um toma a decisão mais racional, lógica, mais engenheiro. O outro toma a decisão mais arquiteto, estética do belo. Querendo viver no mundo das fantasias. Precisa ser uma junção das duas coisas. Porque o engenheiro é o cara que faz a planilha acontecer. Só que ele é frio, cara. Engenheiro é frio. Tipo, meu pai, durante muitos anos, ele construía tipo, umas casas que era tipo uns caixotes mesmo. Porque ele é engenheiro, mas vendia. Tipo, ele, cara, veio para Alphaville quando era tudo mato, ele foi para Alphaville, e ele construiu casa e veio aquele mundaréu de gente e ele vendia as casas pros caras. Mas você vai falar que é um negócio que é belo, que é arquitetônico? Não. Só que também, se for só o arquiteto, cara, quantas vezes eu já vi, a minha irmã é arquiteta também, viajar na maionese. E aí vem entrar em Nárnia, entra na Disney e não volta. Aí você fala assim, não, nós vamos fazer isso e não sei o quê. E não acaba nunca, né? Um giroscópio que vira e aí você pula lá no telhado. Aí você fala assim, tá, quanto vai custar isso? Não sei, mas nós vamos fazer. Que doideira, velho. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. O engenheiro tá envelhecendo do lado ali e o arquiteto tá na Disney, em Nárnia. Então... tomada de decisão tem que ter o afetivo, tem que ter o racional, mas tem que juntar as duas coisas. Baseado no que? Na minha visão, e aí como empresário, como referência de mercado. Quem dita, no final, o que vai vender e o que não vai, é o mercado. Sem dúvida. Então, se eu fizer uma obra faraônica num lugar que só tem casinha simples, cara, ó, só para você ter noção que não é coisa de classe social. O Michael Jordan errou nisso. O Michael Jordan fez uma mansão lá em Chicago, customizada para ele, bababá, numa montanha que não tinha nada. Tipo, ele construiu a estrada para a montanha dele. E os bairros ao redor eram bairros de classe média alta. Mas foi tipo um lugar que ele conseguiu terreno para construir a mansão dos sonhos dele. E o cara gastou, sei lá, 150 milhões de dólares. Cara, ficou acho que 10 anos para vender. E ele vendeu, tipo, a 45 milhões de dólares. Eu vi essa história aí. Você viu? Eu vi essa história. Foi bizarro, ele perdeu tipo 2/3 do valor. Para ele não é nada, mas o negócio imobiliário foi um desastre. Não, ali ele não fez pensando em negócio, né? Ele fez pensando no que ele queria, no desejo, no que era. Exato. E tem até uma coisa assim, que ele escolheu fazer a casa lá porque era perto da estrada que ele tinha que pegar para ir pro trem. Era o mais rápido para chegar no ginásio. É o melhor lugar para construir? Não sei, mas para mim vai ficar prático. Exato. Ele foi nessa ideia. Nesse papo de combinar, um vai fazer uma coisa, o outro vai fazer outra coisa. O que eu reparo muito dos meus alunos que fazem ali em casal? Geralmente, e aí até uma coisa que acho que é um contrassenso, a mulher fica responsável de lidar com o pedreiro na obra. E eu acho que isso é uma coisa que muita mulher, quando vai começar, tem medo. Sim. Fala assim, o pedreiro, né? Vou falar, será que ele vai me respeitar? Às vezes, né? Sim. Vai tentar passar a perna, me enganar, achar que eu sou burra, sei lá. A mulher tem muito esse medo, sim, né? Tem. Sim. Só que eu vejo o contrário. Geralmente o homem fica com a planilha, fazendo a compra do fornecedor e tal, e a mulher na obra ali acompanhando, tocando e tal. Você acha que isso tem alguma, assim, como eu falei, com contrassenso, a mulher tem características que
facilita com que ela lide com esses problemas de obra em relação ao homem, que é melhor ficar sentado na planilha e deixa que outro resolve lá? Tem, porque quando a gente vê uma mulher que ela está numa posição de autoridade e poder, que ela é a dona da obra, né? Os contratados, querendo ou não, tá falando com a dona não sei o que lá, com a senhora não sei o que lá. Ela ali, ela não é uma mulher comum, ela é a dona do negócio, ela é a chefe, ela é a patroa. Então, de certa maneira, isso ajuda, primeiro porque já impõe uma certa autoridade, né? Segundo, porque uma certa rispidez, que a maioria dos fornecedores são homens em obra, ela é limada, ela é tirada quando tem uma mulher no ambiente. Isso é um código genético, psicológico do ser humano. Então, de uma certa maneira, quando ela vai ali como uma líder gerenciar aquilo, eu acho que fica mais eficiente. Porque se fosse um homem, não que um homem não conseguiria fazer isso, mas os homens fornecedores permitiriam outras coisas no clube do Bolinha. Né? Conversas paralelas ou outras coisas assim, ou tentaria ficar mais amigo do cara para ver se consegue uma vantagem ou não, e se o cara não tem uma consciência muito grande disso, pode ceder, pode dar uma vantagem para um fornecedor do que para o outro, coisa que uma mulher, por exemplo, não vai fazer. Né? Então tem vantagens claras se essa mulher tiver uma postura muito, muito consciente disso, e aí o cara na planilha ali também vai usar toda a racionalidade dele, né? Cara, focando pro número acontecer. Essa eu vejo como um modelo de parceria que potencialmente de muito sucesso. É o que você tem visto na prática. É o que eu tenho visto na prática. Excelente. Exatamente. Então, o arranjo orgânico, né? Você fala, não, deixa que eu toco, eu falo com os caras lá. Beleza, deixa que eu cuido da planilha dos fornecedores de todas as compras. Pode ser que tenham casais que funcionam ao contrário também? Pode. Não quer dizer que uma coisa... Se você tiver uma mulher mais introspectiva, provavelmente ela vai ter várias limitações e falar, não quero ir lá falar com essas pessoas. Eu prefiro muito mais fazer as compras e um homem extrovertido é muito melhor colocar ele na frente da obra, tá? Mas isso eu acho que vai depender muito mais de tipo de personalidade do que gênero. E skill set, né? Habilidades que cada um tem. Que tem mais a ver com a personalidade que a pessoa tem, né? Uma pessoa extrovertida é muito mais provável que seja melhor comunicadora. Curioso, talvez eu tenha visto muito esse formato de acordo entre os casais, meio que pelo perfil de vida profissional que os casais têm. Geralmente, a mulher, assim, ela é arquiteta ou designer, ou tem, às vezes, um próprio escritório, autônoma, então ela tem mais tempo, e aí ela acaba se dedicando a isso, e enquanto o marido está fazendo ali sua carreira e tal, não sei o quê, e vai dando o suporte nessa parte de controle. Eu tenho visto muito disso acontecer, assim, desse... Você acha que... O que eu percebo, né? Eu acho que as mulheres acabam tendendo a gostar mais de carreiras, assim, indo pro lado artístico, indo pro lado... Por isso que a gente vê muito arquiteta, mulher, né? Eu estudei arquitetura, nossa, assim, 70% da turma era mulher. Quando você vai para design de interior, sempre, geralmente é mulher. E aí eu acho que, como o house flipping dá muito o controle, o poder, a independência de cliente para as pessoas, eu acho que acaba sendo meio que um... Cara, putz, eu tô com o meu escritório, tô aqui tentando ser autônomo, tô patinando, a concorrência é alta, o mercado tá prostituído. E se eu compro imóvel, reformo, revendo, não preciso mais do cliente? Aí joga a ideia pro marido, o marido fala, beleza, vamos entrar junto. E aí começa a acontecer isso e a mulher acaba se dedicando. Inicialmente eu vejo muito ainda colocando como um serviço dentro do escritório dela. Legal. Depois ela passa a se dedicar integralmente, 100% a fazer isso. Legal. Faz sentido, porque a gente tem vários níveis no nosso inconsciente que trazem vieses diferentes, né? Então você vai ter um viés da polaridade psíquica do masculino e feminino, você vai ter uma polaridade, um viés da tecnicalidade, da escolha, né? Mas quando a gente estuda o que o masculino e o feminino e na psicologia analítica é muito claro isso aí, você vai ter uma forte tendência das mulheres na escolha de carreiras profissionais que geram bem-estar para elas. E normalmente geração de bem-estar está vinculado com conexão com outros seres humanos. Porque para o cérebro feminino, para a mente feminina, relacionamentos significativos traz plenitude, traz satisfação, traz alegria. Então, quando você tem toda a capacidade de escolha no mercado de trabalho, as mulheres vão demonstrar um viés absurdo de escolhas nas carreiras que geram mais bem-estar, mais conexão humana e mais significado para elas. Isso tem um documentário chamado Paradoxo da Igualdade, que é um documentário norueguês, onde, cara, você tem Noruega, Dinamarca, Suécia, todos os países muito igualitários, de certa maneira, do ponto de vista social.
E lá você tem fortíssimos viés. Por exemplo, 98% dos engenheiros são homens. 98% das enfermeiras são mulheres. E isso se decorre em dezenas de outras profissões. Aí você fala, tem algum impedimento para as mulheres fazerem engenharia na Noruega? Não. Você tem bolsa, tem estímulo, tem empresas contratando mulheres, mas elas simplesmente não querem. Tem algum bloqueio para os homens serem enfermeiros? Também não, mas eles simplesmente não querem. E tem uma tese lá no documentário onde ele fala que o viés biológico da testosterona e da ausência da testosterona, a testosterona faz com que o cérebro foque mais em coisas. E a ausência da testosterona e, obviamente, a cadeia estrogênica, né? Todos os hormônios femininos, fazem com que foque mais em pessoas. Então, essa é a tese desse neurocientista, onde ele fala assim, tem um viés fortíssimo social, claro, e a gente está tentando explicar isso com teses. A tese mais forte hoje é a testosterona gera um forte interesse em coisas, a ausência da testosterona gera um forte interesse em pessoas, né? Então, e aí tirando, obviamente, camadas culturais, camadas de crenças ou de escolhas pessoais, não queremos explicar todos os casos únicos, mas nós estamos falando de regras gerais, você vai tender a ter as mulheres performando muito mais quando lidam com pessoas e os homens performando muito mais quando lidam com coisas. Tem um canal no YouTube que faz uns experimentos muito legais sociais, que não tem valor científico, mas é anedotal, né? E aí eles chegaram e fizeram um questionário para vários homens e várias mulheres. E a pergunta era muito simples. Você tem duas escolhas, dois trabalhos. Você pode ganhar R$3.000 fazendo uma coisa que você ama, ou você pode ganhar R$10.000 entrando no esgoto todo dia e limpando o esgoto. Todos os homens escolheram pular no esgoto. Todas as mulheres escolheram R$3.000 fazendo o que ama. Não é científico, é anedotal, mas a gente consegue ver claramente um viés, um padrão. Existe um padrão aqui nessa amostragem, que não é científica, mas tem um padrão. As mulheres tendem a escolher, e aí a gente tem o paradoxo lá da igualdade, tendem a escolher mais pessoas, significado, e os homens tendem a escolher mais baseado em risco-retorno. Porque a testosterona dá essa impressão para o homem de que a gente consegue fazer análise de risco-retorno. Pode observar, todas as decisões que a gente toma no nosso dia é tudo um cálculo de risco-retorno. Tudo é um cálculo de risco-retorno. Tudo. Então, a vida para o homem é meio que um jogo. Todas as coisas que a gente faz o retorno vale a pena o investimento da minha vitalidade? Tudo que a gente faz é isso. Até mesmo descansar ou ficar com a família, todas as coisas a gente analisa numa equação de risco-retorno. E aí, quando você vai ter uma decisão, por exemplo, profissional, risco-retorno, cara, pular no esgoto para limpar esgoto por 10 mil ou 3 mil para fazer o que eu amo, fazer o que eu amo não me alimenta. Daqui a pouco eu encho o saco e aí eu tô ganhando pouco ainda. Exato. Eu gosto no começo, depois... Então, a tomada de decisão do homem é normalmente baseada em risco-retorno. As duas coisas são maravilhosas, principalmente quando você vai falar de um negócio, um flipping. Nós estamos vendendo algo que é material, mas também é subjetivo. Porque para nós é um imóvel, mas para outra pessoa é um lar. Então, assim, tem que ter a visão fria, testosterona engenheiro, do que é uma casa, um imóvel a ser flipado, e tem que ter a visão afetiva, subjetiva, artística do arquiteto de Nárnia, do que é o lar. Os arquitetos vão ficar putos com você, porque ele falou, o arquiteto tá sempre... O arquiteto, ele descreve o arquiteto, é o cara que tá viajando. Mas o arquiteto real, é porque ele vai concordar. Exatamente. Eu bato pra caramba. É arquiteto, não é? Engenheiro arquiteto. E eu bato pra caramba. E você pegou os dois lados, né? Peguei os dois. Eu bato pra caramba arquiteto também. Eu falo, cara, o arquiteto ele mesmo joga contra a imagem do arquiteto. Exato. Porque como é que as pessoas entendem? Pô, se eu contratar o arquiteto vai ficar caro. Porque esse cara vai chegar aqui e vai querer que eu compre uma torneira de R$4.000, não precisa e tal. Só que aí o arquiteto tá assim, não... Mas é porque o meu portfólio, o meu não sei o que lá, o meu, né, cheio do ego, né? O ego e tal, não sei o quê. E a gente aprende na faculdade a ser assim, porque os professores de arquitetura são tudo assim. Sim. Tudo assim. Eu tinha um professor que falava assim, não, eu não posso dar 10 pro seu projeto, por mais perfeito que ele esteja, porque 10 sou eu. Nesse nível. Nesse nível, assim, o tipo de ego. Então, o arquiteto, ele é doutrinado a ser meio snob, meio... Sim. Eu sou superior, sabe? Sim. Um pouco do artista tem um pouco isso também, né? Muito do artista. Você que conviveu... Sem dúvida. Com o artista. Muito do artista. Cara, é assim, precisa das duas coisas, né? E aqui eu tô falando isso de maneira da minha experiência própria, porque eu convivi com muitos arquitetos. Minha irmã é arquiteta também, então eu convivi com muitos arquitetos, tenho muitos amigos arquitetos, inclusive você, né? Que é arquiteto e engenheiro. Tem gente que viaja na maionese, tem engenheiro também que viaja na maionese. Estou dizendo que todos os engenheiros, tem gente que ali faz o cálculo burro, economiza no aço, na pilastra central
e depois não sabe o que deu trinca 5 anos depois. É burro. Gente que é estúpida, entendeu? Então tem muitas maneiras de ser estúpido, mas é uma maneira de ser inteligente, que é você buscando aquilo que entrega valor, que você fecha a equação de risco-retorno, né? Então, e precisa das duas coisas, precisa levar o lado afetivo com valor também. E voltando para esse lado considerando que eu vejo muito esse padrão da mulher tá ali na obra, acompanhando e tocando, e muitas vezes assim, que ela já é da área, trabalha e ela deixou de pegar um cliente para poder tocar aquele imóvel que ela vai reformar e fazer, que ela está fazendo junto com o dinheiro que é do marido, dela, que eles tinham guardado e tal. O que eu vejo muito atrito aí? Né? Eu até já falei sobre isso com você e tal. Pô, Carlos, eu tô aqui agora, eu deixei de pegar um cliente para tocar a obra aqui do flipping que eu tô fazendo com meu marido. Quanto eu cobro do meu marido? Como assim, cara? Então, mas muitas pessoas têm essa visão, entendeu? Quanto eu cobro do meu marido? Eu falo assim, não, mas espera aí, tu não tá fazendo isso não, projeto da família, não é um dinheiro da família que vai ser colocado num imóvel, que vai aumentar de valor e vai se multiplicar e a família ganha? Eu na minha cabeça é muito assim. Só que as pessoas não, porque eu não tô ganhando no meu escritório e eu preciso ser remunerado porque eu tô dando a minha hora aqui nesse imóvel. Né? Muita gente está ouvindo agora, pensa com certeza exatamente dessa forma e acha um absurdo a gente achar que não é assim. Como é que você vê isso? Tem um cenário que essa pessoa está certa. Eu vou dar esse cenário que é o cenário de exceção, tá? Se você cobra o seu serviço de arquitetura, de administração de obra, de RT do seu marido ou da sua esposa, quem for a pessoa que está ali, e você está usando capital que não é seu, então é o capital do seu marido, você está prestando serviço para ele, você vai cobrar RT, você vai cobrar um FII mensal, fixo, o que seja. No final, o flipping, o lucro é dele. Não é seu. Aí são coisas separadas. Ele contratou a tua empresa de arquitetura para fazer um flipping, para fazer a administração de obra, você pegou o capital dele e entregou o imóvel reformado de acordo com as diretrizes do projeto. Ele vende o lucro imobiliário dele. Não, você não tem participação. Agora, se você está pegando um capital que é de vocês dois e você está prestando um serviço para um capital que é da família e o flipping no final é feito e você tem lucro e o lucro faz parte sua, como é que você cobra uma despesa de algo que você vai tirar o lucro no final? Isso é burro. Porque você está tirando do lucro final. Então, você vai pagar, às vezes até mais imposto, dependendo da maneira como você faz a arquitetura do negócio, porque você está tirando dinheiro do negócio antes de ele vingar. É como se você estivesse falando, eu não acredito tanto nesse negócio. Então, por isso que eu pego as minhas parcelas intermediárias aqui, porque eu não sei se o negócio vai dar lucro lá no final, e pode ser, se a sua intenção é essa, se você não acredita no negócio, se seu marido ou tua esposa te forçou a entrar, beleza, cobra um FII, fala assim, ó, mas eu vou abrir mão dos meus clientes e eu vou te cobrar. Tá bom, não sei se isso vai ajudar muito o casamento. Então isso Vai virar um câncer. tem muito relação, então, em como a família se estrutura financeiramente. Sem dúvida. Porque tem famílias que falam assim, não, meu dinheiro, seu dinheiro. E tem famílias que já falam assim, não, meu dinheiro, seu dinheiro é o dinheiro da família. Sim. Então, dependendo como a família fez esse contrato inicialmente, é que isso vai ser definido. Se eles dividem totalmente o dinheiro e cada um está construindo um patrimônio, eles se ajudam mutuamente, e tem famílias que são estruturadas dessa maneira, aí, ok, você prestar um serviço para quem é o dono do capital e no final você não tem ganhos de lucros em cima disso porque você foi um prestador de serviço. E esse foi mais um cliente seu. Ah, mas é um cliente próximo, é um cliente íntimo, eu vou usufruir também porque depois ele vai gastar dinheiro comigo. Tudo bem, mas isso está na mão da pessoa decidir se vai gastar ou não. Não é você que faz uma tomada de decisão antecipada se esse dinheiro do lucro vai ser usado com você ou não. É uma etapa posterior. Você prestou o serviço de arquitetura, você fez o flip, você fez tudo o que deveria como se fosse para um cliente externo, recebeu por isso e depois o lucro imobiliário fica com quem é o dono do capital. Mas é uma pergunta baseada aí em crenças minhas, tá? Minha visão de mundo. O negócio falou que é importante, né? Sim. Falar a minha visão de mundo. Eu percebo que esse formato de estruturar a família, né, financeiramente, o meu dinheiro, o seu dinheiro e tal, né, como um negócio, eu acho que enfraquece o relacionamento. Sem dúvida. Eu tô certo, então não, enfraquece totalmente. Enfraquece, porque se é um negócio, daqui a pouco tem um atrito, negócios podem ser encerrados. Exato. Podem ser, né, uma sociedade no papel só que, cara, ó, a gente não concorda mais, vamos encerrar a sociedade. Por isso que a gente vê talvez tantos divórcios, as pessoas pensam muito no casamento meramente como um negócio. Sim. E não mais como uma família, uma coisa só, um dinheiro. Por exemplo, eu e minha esposa, não tenho o dinheiro dela, o meu dinheiro. O dinheiro que eu ganhei porque, de certa forma, ela me apoiou, me ajudou numa decisão, me motivou, me deu um conselho que ajudou. Não tem como separar
Não tem como falar assim, não, esse dinheiro é do negócio que eu construí, esse aqui é meu. Pô, mas em todos os momentos que, de certa forma, ela me apoiou, me ajudou, me deu um conselho, quando você chega com a cabeça cheia, eu também, empresário, o tempo inteiro trabalhando, Sim. nossa, tô com um problema, o que eu faço? Tal, e ela te ajuda a clarear, e você toma uma decisão melhor que te traz mais dinheiro. Sim. É injusto eu falar que ela não tem direito àquele dinheiro é meu. Exato. Falo, então, ó, eu ganhei este dinheiro, então agora eu vou te contratar para fazer um projeto para mim e te pago R$3.000. Eu acho que onde que tá o parênteses que a gente precisa colocar? Isso que você narrou é um lar estruturado. Excelente. Onde você tem qualidade afetiva, você tem intimidade, você tem diálogo. A maioria dos lares não é assim. Então é muito importante falar assim, tem gente que vai estar ouvindo, vai estar falando, mas que você não está na minha pele, você não sabe como é meu marido, você não sabe como é minha mulher. Você sabe essa tranqueira enfia a faca em mim na hora que ele puder. A questão é o seguinte, precisa ter essa visão de quem é o provedor, se for o marido ou se for a esposa, de que a qualidade afetiva que eu tenho no meu lar, quando eu volto para minha casa com a minha esposa, é a base para que eu tenha produtividade, é a base para que eu produza. Então, qualidade afetiva gera qualidade produtiva. Porque se eu tô um caco, se eu não tô dormindo, se eu tô doente, se qualquer coisa rompe o meu bem-estar, e o bem-estar é construído de afeto, eu não vou conseguir produzir. Então, a gente consegue ver de maneira muito simples que afeto é a base da produtividade. O lar, então, estruturado, é uma base extremamente sólida para você ter uma carreira de sucesso extremamente produtiva. Só que se aquela pessoa que está ali indo na frente, gerando a produtividade através dos talentos ou da hora dela, não reconhece a base afetiva que deu as condições para que ela gerasse, você tem um ambiente hostil. Porque essa pessoa gera uma produtividade, volta para o lar, usufrui do lar, mas não realimenta o lar com o recurso gerado. E ela fala assim, não, esse dinheiro fui eu que gerei, foi meu talento, foi minha intuição, foi meu tino de negócio. Quando ela só conseguiu fazer aquilo porque a estrutura de lar afetiva dela estava muito sólida e muito estável. Então, com as premissas certas, sim, a produtividade acontece, aí a gente volta e reinjeta isso dentro do lar, dentro do afeto do lar. E aí o lar fica mais forte, a família fica mais forte, e aí você pode fazer novas incursões produtivas, que não é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, só para fazer esse parênteses, que precisa ter um lar estruturado, precisa ter um acordo entre o casal, onde o afeto é a base da produtividade dos dois. Se vocês estão bem no relacionamento, os dois vão trabalhar bem, né? Seja um trabalhando fora de casa ou um trabalhando dentro de casa. Acabei de ter filho, tô trabalhando, eu não tô trabalhando. Você tá trabalhando, cara. Criar criança é a coisa mais trabalhosa que existe no planeta. Não tem, cara. A minha visão da maternidade, depois que eu vi a minha esposa, falei assim, cara, isso aqui é o trabalho mais hard que existe. Porque assim, não tem hora. É o tempo inteiro demanda. E assim, poucas coisas satisfazem. Você vai tendo cada vez mais habilidade, mas você vê aquela resolução de problema da maternidade, cara, é um trabalho nível altíssimo de dificuldade. Você dizer que não é um trabalho é uma visão extremamente irracional e estúpida. E aí, quando você tem uma pessoa que cumpre o papel de provedor, principalmente o homem, no momento de maternidade, cara, o homem tem que reconhecer isso, que a mulher está no momento de um trabalho extremo, de super pressão, de que a demanda não termina. Não tem como ela render igual, não tem? Não tem como ela render igual. Veja, a Amanda tá grávida agora, né? Daqui a pouco pode tocar o telefone aqui, eu tenho que correr lá, porque já tá na reta final, assim. Exato. A pessoa, ela não consegue abaixar, ela não consegue dormir. As limitações físicas. Não tem como você esperar que a produtividade seja equivalente ao homem e tal. Não tem como. Não dá, cara. Nosso corpo não tá mudando. A nossa tendência é os dias serem iguais. Eu fico até incomodado, porque eu olho e falo assim, cara, eu não posso fazer nada. Quer que eu traga uma água, que eu te ajude a pôr o sapato? Porque você não consegue fazer nada. Você fica ali... Você tem que... Cara, observando. Qual que é a função do homem nessa situação? Você tem que gerar bem-estar para sua mulher. É isso. Você tem que... Tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Você quer ajuda? Você precisa de mim para alguma coisa? Presença, conselho, proteção, recurso. Tudo que você pode para fazer ela se sentir cuidada e protegida. Porque ela tá fazendo um trabalho difícil com o corpo dela, trazendo uma vida nova para cá. E depois tem a educação, que nos primeiros meses e anos, cara, por melhor pai que você seja, a criança não quer falar com o pai. O pai, ele precisa conquistar o amor da criança. Precisa conquistar. E tem momentos, por exemplo, cara, eu sou um grude com a minha filha. Mas, cara, de madrugada, na hora que ela acorda, eu sempre vou no quarto dela quando ela acorda, de madrugada. Eu falo, fica aí que eu vou lá. Cara, eu entro no quarto, ela começa a berrar. Ela fala, mamãe, 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 mamãe. Enquanto a minha mulher não vai lá e acolhe ela, ela não para de chorar.
E se você continuar chorando, ela acorda e não dorme mais. Aí, tipo assim, faz uma disrupção bizarra no lar. Então, tem coisas que até quando você quer ajudar, você não consegue. E isso, eu acho que o mais importante, principalmente do pai ou do marido, né, que passa por uma construção familiar, é ter a visão de empatia. Porque a gente não sabe como é a experiência de ser mulher, a gente não sabe como é a experiência de gestacionar uma vida, a gente não sabe como é a experiência de ser mãe. Mas a gente pode ser o pilar que conecta com a mulher para que ela olhe no nosso olho e fala, tá tudo bem. Fica aqui, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E você é um protetor. Você é o guardião. E se você for ver biblicamente, essa é a função do homem. Ele é o guardião do lar. Para que todas as outras coisas necessárias que a gente não consegue fazer, a mulher consiga. Porque tem coisa que elas conseguem fazer que a gente não consegue. E eu de verdade acho que tem coisas que a gente consegue fazer que elas não conseguem. Tá? E isso é uma frase polêmica que a maioria vão concordar com a primeira, mas vão discordar da segunda. É sempre assim, né? Eles vão falar assim, não, tem várias coisas que a gente faz que os homens não fazem. Beleza. E tem várias coisas que os homens fazem que vocês também não fazem. Porque o mundo tá complicado, né? Se você falar assim, não, a mulher é muito melhor, ela vai bater pau. Você fala assim, não, mas tem coisa que como é melhor. Não é. Não é bem assim. É complicado, né? Não me cancelem, por favor. A gente tá num... Não, cancelem pra aumentar a audiência. Pode cancelar, pode falar mal. Pode falar porque daí a gente posta você, a gente bota você na vitrine e aí a nossa comunidade vai conversar diretamente no seu direct. A gente tem um diferencial estratégico que chama audiência, entendeu? Você quer bater como anônimo com quem tem audiência. Muito bom. E vamos pensar agora no seguinte cenário. A gente já falou, tá, beleza, uma forma de estruturar. Vai ter gente que vai continuar discordando, falando, imagina, meu dinheiro é meu dinheiro, dane-se e tal, né? A gente aqui entrou num consenso de que se você pensa como um conjunto, é mais saudável para o casal, funciona melhor, né? Por exemplo, vou pagar a conta do restaurante, isso que o homem tem que pagar, né? Só que às vezes eu tô fazendo alguma coisa, sei lá, saio no banheiro, a Amanda paga, porque é o mesmo cartão. Na verdade, essa na verdade, é mais uma regra de etiqueta. Exatamente. De cortejo e de início de vida de casal. Exatamente. É só pro homem mostrar uma gentileza de que ele tá disposto, ele vê aquela mulher como especial, ele tá disposto a direcionar recursos para ter a atenção dela. Mas tem gente que divide o negócio na planilha ali. Ó, esse mês eu paguei o condomínio, você paga não sei o quê. Se você joga com o dinheiro do casal... Fica tudo muito frio, né? Na hora que você olha na planilha, e aí, principalmente, quando começam a ter desvios onde alguém que tem mais capacidade não paga o equivalente, né? Mas tem alguns arranjos que podem funcionar. Por exemplo, se os dois trabalham, os dois gostam da vida profissional, da carreira executiva que seja, e, sei lá, um ganha 60%, outro ganha 40% da renda familiar. Pô, divide 60-40, entendeu? Porque é justo. Se um trabalha, gosta... e o outro trabalho ganha muito mais, 80-20, divide 80-20, né? E aí que entra muito aquele problema, igual a gente falou, né? Tem coisas que só a mãe vai conseguir resolver ali com o filho e tal. E aí muitas optam em se dedicar em ser mãe, em cuidar da casa e tal. Eu vejo, hoje em dia, cada vez mais está começando um movimento desse, você fala muito disso e tal. Eu tenho muito essa ideia também minha esposa trabalha se ela quiser. Assim, eu tô aqui para resolver e tal. Se ela quiser trabalhar, ela trabalha. Se ela não quiser... não, eu quero ser mãe. Várias vezes disso. A gente já falou várias vezes sobre isso. Inclusive, eu comentei contigo, né? Quando eu conheci o Lucas, eu falei assim, cara, eu tinha um acordo com a Amanda que era o seguinte, ela falou pra mim, Amanda é funcionária pública. Ela disse, funcionário público não vai ser pobre. Eu gostei muito desse acordo. Então, eu garanto que a nossa família não vai passar necessidade. Mas você garante que a gente vai ser rico. Genial. Esse foi o nosso acordo. Genial. Esse foi o nosso... Muito bom. Então, estão encaminhando, tá? As coisas estão avançando, mas porque a gente teve esse acordo e o negócio funcionou. O ponto que eu ia levar, quem tá meio desestruturado, tá? E às vezes tá brigando, tá no meio de uma obra, tá brigando e tal. O que tem que fazer para arrumar a casa? Do teu lado aí, psicanalista e tal, o que esse casal precisaria, né? Vamos sentar, conversar, vamos começar por aqui. Quais dicas você daria? Cara, a primeira coisa é a mulher entender que na hora que ela começa a falar a linguagem de dinheiro, ela entrou no mundo do homem. Então, na hora que ela quer rivalizar com linguagem de dinheiro com o homem, ela saiu do mundo dela, ela perdeu o poder. Imagina que uma mulher feminina, na sua biologia, na sua psicologia, entrou no mundo dos homens de testosterona, competição, briga e guerra. E aí ela fala, não sei porque que as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Não sei porque você entrou num mundo que você desconhece. Você não pode sair do mundo da feminilidade. Isso significa que você não lida com dinheiro. Você não traz as mesmas ferramentas para a mesa.
você tem que olhar pro seu homem como ele tem a capacidade de ser um provedor material, afetivo, intelectual, um guardião do lar. Porque eu posso trabalhar hoje, mas a mulher que não sente que ela tem a opção de um dia parar para ser mãe, sei lá, um sonho dela ser mãe, se ela não tem um cara que é guardião do lado dela, imagina o cara falando assim, a gente estava dividindo 50-50 e agora você tá grávida, como é que você vai pagar os seus 50? Você fala, cara, eu vou ter que cuidar do teu filho, como é que eu vou trabalhar? Entendeu? Não quero nem saber, o nosso acordo desde sempre foi 50-50, agora você dá seus pulos. Não é culpa minha que você nasceu mulher. Cara, tem uns caras doidos que falam uns negócios desse. Só que a culpa é mais de quem? É dela que não percebeu esse cara, que escolheu errado. Então, ela precisa ter um radar mais refinado, e isso só vem com estudo. Você só tira o véu da ignorância com estudo. Não tem outra maneira. A educação é a única maneira. Então, com estudo, você consegue identificar quem que é o homem que é o cara protetor. Quem que é o cara que valoriza a família? Quem que é o cara que valoriza o lar? Porque esse cara, ele vai ter a postura que você teve. Ele vai chegar e falar assim, amor, trabalhe se você quiser, que é a mesma coisa que eu falei pra minha esposa há muitos anos atrás, só saiba que a partir de certo momento eu falei, não precisa mais. Você trabalha porque... No começo ela trabalhava porque a gente precisava, assim, e a gente dividia as contas porque era necessário, porque tipo, a grana que a gente tinha era o que a gente precisava para manter nosso custo de vida e estilo de vida, né? Depois de uma certa tempo, eu falei assim, amor, se você quiser trabalhar menos, pode trabalhar menos. Depois, a partir desse momento, você não precisa mais trabalhar, trabalhe se você quiser, né? E isso, cara, demorou anos para minha esposa entender. Para ela sair da mentalidade, tipo assim, não, tem que produzir. Tipo, ela tem que olhar o número e falar assim, cara, é tipo irrisório o que eu ganho perto do que o Lucas tá trazendo pra família, entendeu? Eu posso parar mesmo? Pode. E o tempo dela, a produtividade dela ia ser muito mais valioso se dedicando para a família, para o filho. Exatamente. Então, essa é uma transição dolorida para muitas mulheres, que ela tem que desapegar muito de linguagens que ela desenvolveu para se autoproteger, para não depender de homem, né? Mas você não tem que depender de homem ruim. Isso. Do seu marido que te ama e fez um voto de proteção até o último dia de vida dele, cara, você tem que se desarmar, você tem que ser a mulher mais donzela do mundo com esse cara. Você tem que se proteger de homem ruim. O problema é que a mulher se protege de todos, até do marido. Aí, ela, cara, semeou a semente do divórcio. Entendeu? Porque daí ela quer usar a linguagem. Muito melhor se você apoiar teu marido para ele prosperar, se ele é um homem bom, porque ele vai voltar e ele vai querer ver a alegria no teu olho. E ele vai trazer o dinheiro para a família. Ele é um cara que não tem meu dinheiro. O homem, quando ele é homem de verdade, não tem esse negócio de meu dinheiro. Porque a nossa métrica de sucesso não é grana. Muitos caras acham que é grana. Não é. É a conquista. O que motiva a gente é a conquista de um território novo. Às vezes, é um patamar financeiro novo. Por isso que o homem compra o Porsche. Compra o Porsche quando ele nunca teve o Porsche. Mas quando ele já teve 3 Porsche... Esquece dele e fala... Isso aqui... Não, você viu os caras saindo do digital agora, tem uns caras saindo do digital porque fizeram muita grana. O cara vendeu jatinho, o cara vendeu Ferrari, o cara vendeu tudo que ele tinha. Fala assim, eu vou viver uma vida simples, minimalista agora. Depois que você comprou tudo que o dinheiro pode comprar, só voltou a comprar iate, aí você quer viver uma vida simples. Mas isso é o que já era falado lá atrás. A vida simples é a vida mais satisfatória que tem. Porque você não tá preso, a sua satisfação não está preso a objetos de desejo, né? E isso é uma coisa que a maioria das mulheres que tem maturidade entende. Por exemplo, quando você tem um casal onde uma mulher madura, bem posicionada, sabe o papel dela, porque ela escolheu esse papel, de ser a grande nutridora do lar. E o cara não entendeu isso ainda, ele tá na competição de mais 1 milhão, mais 1 milhão, mais 10 milhões, mais 100 milhões. E tem uma hora que ela chega e fala pra ele, cara, pra que mais? Pra que se matar pra mais 1 milhão? A gente já tem liberdade financeira, nossos filhos estão aqui. Eu queria muito mais que você estivesse aqui com a gente de noite em casa, com os filhos, do que você saindo mais uma vez para, sei lá, ganhar mais 1 milhão. Se você for olhar a crença que vários caras imaturos têm de que mulher é interesseira, se você ouve isso, eu já ouvi isso várias vezes dentro de terapia, de clínica, uma mulher falando pro cara, eu não quero que você saia para ir trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, eu quero que você fique em casa com a gente. Você desconstrói esse arquétipo todo da mulher interesseira. A mulher não é interesseira. Ela tem um interesse em segurança material quando a segurança material não existe. Uhum. Mas depois que a segurança material foi preenchida, ela não quer mais. E na maioria das vezes a gente consegue ver assim, ó, pegando amostragens anedotais. As mulheres têm perfil de investimento muito mais conservador do que os homens. Sim.
Por quê? Porque não faz lógica para elas equação de risco-retorno. A moeda de vida delas é afeto, é significado, é relacionamento. Então, a tomada de escolhas é totalmente diferente. O cara fez um portfólio lá de bater 1 milhão. Pô, agora eu quero 2. Bateu 2, agora eu quero 4. Agora eu quero dobrar, agora eu quero 10. A mulher fala assim, não, cara, já juntei aqui meu dinheiro, estamos vivendo legal com o meu salário e tudo mais, eu quero ver meus filhos crescer. E você sabe isso que você falou, que a mulher ela tende a ir para investimentos mais conservadores, fez muito sentido pensando da realidade da minha comunidade lá. Quem mais tem resultado e continua fazendo, com assim, os melhores resultados, e que mais são mulheres. Não que os homens não fazem, mas, por exemplo, entraram lá 10 homens, 10 mulheres. Quem vai ter antes, quem vai ter a coragem de comprar, de fazer, são elas. Os homens eles vão ficar ali enrolando, porque eu tô fazendo um outro projeto agora, tô vendo... As mulheres, elas pegam e já vão de cabeça. Porque elas percebem que, cara, eu tenho um imóvel na mão, não vai dar errado isso aqui. Vou perder o quê? É patrimônio real. Eu tenho um imóvel, vendo imóvel, eu recupero. No astro. Exatamente. Sim. Então, acho que agora explicou pra mim, então, eu sempre fiquei me questionando. Falei assim, por que será que as mulheres sempre estão à frente, sempre estão fazendo mais, apesar de eu ter tanto homens quanto mulheres dentro da comunidade? Eu explico isso numa metáfora fácil, você nunca mais vai esquecer, que é a mulher é tartaruga, o homem é coelho. A mulher é a tartaruga. Cara, ela vai alcançar o destino dela e ela vai passinho por passinho. Tranquilo. O coelho, cara, ele tira folga, ele dorme, aí ele corre uma volta em volta do rabo e ele é ágil pra caramba. Mas a tartaruga não tem uma coisa que o coelho tem, que é agilidade. O coelho não tem uma coisa que a tartaruga tem, que é vetor e direção. A tartaruga não tem o luxo de ficar mudando de direção o tempo inteiro. É muito custoso mudar de direção o tempo inteiro. O casco, a velocidade, o foco, a visão, tudo é para uma direção. E tartaruga é assim, já viu? Ela Ela vai... Por isso que diz que tartaruga foge, né? Por quê? Porque ela vai andando e não para mais. Não para mais. É infinito. As mulheres são assim, cara. É uma metáfora extremamente precisa pra gente fazer uma analogia comportamental. As mulheres são muito tartaruga. Elas, na hora que algo fez sentido, porque elas são motivadas por segurança, fez sentido, é modo tartaruga on. Os caras, principalmente os mais novos, cara, é coelho do começo ao final. É tipo diversão, vício, pornografia, festa. Aí às vezes ele dá um sprint, ganha uma grana, gasta. Isso é o que a gente vê no cara novo, né? Aí, onde que tá a grande sinergia? Quando um coelho se junta com uma tartaruga e eles falam a mesma língua. E aí o que acontece? A mágica acontece. Quando a tartaruga fala pro coelho a direção e o coelho, apesar de poder fazer todas, ele sacrifica todas para ir na direção que a tartaruga falou, porque a parceria depende disso. A tartaruga só quer ir para lá. O coelho quer expansão. Ele sacrifica todas as possibilidades, todas as mulheres que ele podia dormir, todos os lugares que ele podia viajar, todos os carros esportivos que ele podia comprar, todas as coisas e festas que ele podia ir, todos os famosos que ele podia conhecer. Ele sacrifica tudo isso pelo matrimônio. E na hora que ele faz isso, ela fala, é pra lá. Aí o coelho fala, então beleza, mas nós não vamos na tua velocidade não, porque senão eu vou surtar. Esse negócio de dar passinho assim, não. Mas aí a gente vai fazer o quê? Sobe nas minhas costas que eu vou te levar naquela direção. Aí a gente tem o potencial máximo, que é o homem dentro de um voto de matrimônio que ele escolheu de livre e espontânea vontade. Aí ele estoura. Pau! Só que ele tem que lembrar que esse coelho, ele tá carregando uma tartaruga nas costas. Só que antes de ele ter a visão da tartaruga, ele não sabia pra onde ir. Ele não tinha destino. O homem solteiro é um homem sem foco. Eu falo essa palavra e é muito verdade. Total. É muito verdade. Porque o cara, ele tá lá trabalhando no dia, ele tá pensando assim, hoje à noite eu vou fazer o quê? Eu vou sair aonde? Com quem? Ele tá nessa. Exato. E gastando energia infinita, velho. Agora, o cara casado, primeiro que ele não tem que pensar em alternativas de parceiras. Primeira coisa. Porque ele só tem a mulher dele, acabou. Eu tenho que agradar uma mulher. Eu não tenho que ficar pensando em como agradar a mulher do date de hoje e a de amanhã que é diferente, a de depois. Isso gasta uma energia absurda. E recursos também, né? É agradar a minha mulher. Depois, o que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que trazer grana pra casa, tenho que trabalhar. A vida do homem casado, ela fica extremamente simples. E a biologia e a psicologia do homem
tem uma sinergia gigante com o simples. A vida do homem solteiro é complicada, é complexa. Isso não maximiza a nossa biologia. A testosterona, cara, é um hormônio da simplicidade. É tipo hiperfoco, resolução no nível máximo, executa, parte para a próxima etapa. Fase 2, fase 3. A vida do homem solteiro não é assim. Ela é dispersa, ela é tipo uma nuvem de estímulos. E aí o que a gente vê é uma queda drástica do comportamento verdadeiramente masculino. Esse, para mim, é o grande etapa de graduação de menino para homem, é o cara conseguir olhar que aquela vida de homem solteiro, na verdade, joga extremamente contra as coisas que ele mais quer na vida, que é o que traz verdadeiramente significado. Porque, no final das contas, o que acontece é que quando a mulher se junta com o homem se junta com a mulher, ele adota aquilo que é mais importante para ela, para ele. A mulher é programada para buscar afeto. O homem só alcança a maturidade quando ele escolhe afeto e significado como objetivo último. Ele não é programado para afeto, mas ele escolhe. A mulher, a questão a mulher é programada para afeto, o homem é programado para resultado. A mulher, então, programada para afeto, quando ela escolhe a construção de uma vida com desafios, com progressões e com resultados, ela escolhe isso e ela aprende a gerenciar a materialidade, ela pega o desafio que o homem foi programado. O homem é programado para isso, a mulher tem que escolher de maneira deliberada. Eu chamo esse estágio final, o homem que escolheu o afeto como destino final do patriarca, e a mulher que aprendeu a gerenciar recursos da maneira mais exímia de matriarca, que é a grande gestora de recursos. Aí a gente conecta com o texto bíblico, que é a mulher de Provérbios 31, que é a grande gestora, a mulher mais rara do que rubis, que ela é a multiplicadora de fortunas. Como que ela pode ser a multiplicadora de fortunas? Porque ela se transformou na matriarca. Ela adotou a programação masculina como destino final da vida dela de livre e espontânea vontade, porque ela entendeu que ela precisa escolher o oposto do que ela é programada. E isso gera harmonia interna. Quando gera harmonia interna, gera maturidade. Aí ela se torna uma grande gestora de patrimônio. E aí você tem o homem e a mulher gerenciando duas instituições, que é o matrimônio, que foi uma instituição criada para proteger a mulher, e o patrimônio, que foi uma instituição criada para proteger o homem. Juntou essas duas coisas, explode os dois. No bom sentido. Ou seja, pois, matrimônio, patrimônio. Eu nunca tinha pensado por esse lado da... Matrimônio e patrimônio. É a instituição que deriva do patriarca, é o patrimônio. A instituição que deriva da matriarca é o matrimônio. Eu nunca tinha feito essa associação com o nome. E cada um é um lado da moeda. Então, e aí a gente tem vários estudos hoje de neurociência mostrando quais são os perfis demográficos, populacionais que mais prosperam. E, cara, quase todos aparecem tipo no mesmo nível. Tipo, mulher solteira, homem solteiro, mulher casada, etnia. Só que tem um que dispara, tipo, múltiplos acima. Homem casado. O homem casado, bem casado, né? Porque eu acho que o que a gente tirou de lição aqui a coisa mais importante na vida, tanto do homem quanto da mulher, é escolher com quem vai casar. E as pessoas não escolhem bem. Não escolhem bem, cara. Esse é o problema. Não escolhem bem. As pessoas entram no casamento pelos motivos errados, né? Assim como elas escolhem errado o imóvel também, escolhem? Também. Muito. Escolhe o imóvel errado, escolhe o investimento errado. Escolhe errado, por quê? Viés de ignorância. Ela não sabe que ela não sabe. Mas o imóvel não vai destruir a sua vida. Não sei. Dependendo do imóvel, se for uma mansão do Michael Jordan lá, cara, já era, falência. É que o cara tinha bolso mais fundo. Isso, exatamente. Entendeu? Mas se você compra um imóvel e bate no fundo do teu bolso, falência. Sem dúvida. Insolvência. Aí você faz o quê? Foi uma aula aqui hoje, hein, de matrimônio, do patriarca, matriarca. Abrimos assuntos, porque eu acho que é difícil a gente ficar só num papo aqui. Chato também. Foi muito legal. Então, para um recado final teu aqui, antes da gente encerrar. O casal, então, que está na treta agora. Tá. O que eles devem fazer? Assim, uma pequena vitória, um primeiro passo para eles saírem do buraco. Estão fazendo uma obra, uma reforma. O que eles deveriam fazer hoje à noite? Cara, primeira coisa, deixa mais flexível a expectativa. Tipo, beleza, se a gente perder, a gente tá pagando para aprender. Primeira coisa. Porque às vezes um tá muito irritado porque tá perdendo dinheiro já. Fala assim, cara, pode ser que nesse ciclo a gente perca dinheiro e aí isso faz parte do empreendedorismo. No começo, cara, eu perdi muito dinheiro. Né? Até ganhar, aprender a ganhar, você tem que perder. Então a primeira coisa joga a expectativa pro cenário mais pessimista. Beleza, pode ser que a gente perca dinheiro e se a gente perder tá tudo bem, isso não afeta o nosso relacionamento. Segunda coisa que eu recomendaria, cara, são essas funções por talento, entendeu?
Então, se a mulher é mais talentosa ou tem mais horário flexível, beleza, vai, toca a obra lá e gerencia com os caras por causa de todos os benefícios que a gente falou aqui. Ah, o cara é bom de planilha, de lógica, vai fazer a planilha. Ou vice-versa, mesma coisa. Define a função e aí não se sobreponham. Tipo, trabalhem em equipe. Porque quando você tem 2 pessoas fazendo a mesma tarefa, cara, é Queen, Scaramouche, entendeu? Serve o que tem 2 mestres, não serve ninguém. Uhum. Então, você vai precisar ter funções muito bem definidas por talento. Não é por gosto, é por talento. Porque o negócio precisa de talento para fazer. Eu quero que quem faça é o melhor. Ah, mas eu não gosto tanto dessa. Tudo bem, mas você é melhor, então você vai fazer. Então, por talento, vai fazer quem é o melhor. Fazendo essas 2 coisas, cara, a probabilidade de reduzir o conflito é absurda. Porque já flexibilizou aquela frustração de tipo, puta, pode ser que a gente perca mesmo. E segundo, melhora o dia a dia, porque você vai fazer isso, eu vou fazer isso. Então já melhora a cooperação e o diálogo. E já resolve. Entenderam? E saibam o que vocês têm que fazer, né? O método House Flip te mostra todo passo a passo, como é que encontra imóvel, como que reforma, como que vende. Tem um QR Code aqui no canto da tela, eu acho que fica aqui, eu acho que eu já aprendi, porque você também tem dúvida com esse negócio de QR Code, assim, eu acho que fica aqui, ó. Ou também tem na descrição. Vai na descrição se você não consegue escanear o QR Code e entra na lista de espera, que quando tiver novas vagas, eu aviso você. Lucas, como que o pessoal te acha? Como é que você pode ajudar as pessoas? Resume um pouquinho aí para o pessoal entender. Cara, é scudeler.lucas no Instagram, Lucas Scudeler no YouTube. Eu tenho vários treinamentos, tenho vários cursos. Tem cursos para quem quer iniciar, que é a minha plataforma Segredos dos Relacionamentos. Para quem quer mentorias com supervisão semanal, estudar mais a fundo comigo já para quem que é? Para quem descobriu o valor do autoconhecimento. Para quem descobriu que conhecimento destrava coisas, porque a gente nunca sabe o que a gente não sabe. Tem a mentoria Elite também, que é uma mentoria semanal, está muito próxima a minha, dos meus mentores também. E a gente tem outros também acompanhamentos ainda mais próximos, que é a mentoria Cúpula, que é diretamente comigo. Então, é uma mentoria mais intensa ainda, mais avançada, que está direto comigo. E uma mentoria nova de negócios que a gente lançou agora, que chama Expert 10X, onde muita gente tem me pedido e falando, cara, como é que você construiu 4 milhões de seguidores? Como é que você criou esses produtos todos que você fez? Não sei o quê. Na mentoria Expert 10X a gente vai ensinar tudo isso e trazer a galera pro digital também. Então segue lá o Lucas, esse cara é realmente incrível, conhece ele de bastidor, né, de eventos que a gente participou e tal. E às vezes você olha assim, né, pô, o cara é grande, 4 milhões e tal, só que o cara tem essa cara aí, né, de sério, bravo, mas é muito tranquilo, a gente se dá muito bem. A gente se alinhou muito bem, né? Por isso que eu falei, cara, você vem aqui no meu podcast ainda é pequenininho, mas aí ele falou, cara, pô, Carlão, vamos aí falar de obra. Com certeza. Que o negócio tá... Então sigam lá o Lucas, se você tá precisando, né, um desses produtos que ele falou vai te ajudar, faz sentido, entra lá nas redes sociais dele. YouTube, tem também YouTube? YouTube também, Lucas Scudeler. Tem muito conteúdo teu lá, né? Tem. Então vai, entende tudo que ele fala, você vai aprender muito, vai gostar muito. Se inscreve também aqui no canal, se você está ouvindo isso no Spotify, deixa lá as 5 estrelinhas, que sempre ajuda. Lucas, obrigado, cara, valeu. Carlão, prazer, velho. Ótimo papo. Valeu e abraço, até o próximo episódio.